Pro top 5 de hoje eu trouxe um tema um pouco diferente do habitual, porém os nostálgicos de plantão vão adorar este vídeo. Os 5 melhores episódios da série Clube do Terror. Então se você também era uma daquelas crianças que assistia essa série ou na TV Record ou na Nickelodeon, se você tivesse TV por assinatura, você vai adorar este conteúdo. Eu submeto à aprovação do Clube do Terror este vídeo que está bem legal e bem assustador. O Clube do Terror. Eu sou o Gabriel e esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um fantasminha que eu vou responder com o emoji de um coraçãozinho. Já que aqui vamos falar de histórias de fantasmas também. Cliquem também no botão do Hype, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube que ajuda canais que estão começando a ganharem mais visibilidade. Então é só clicar aqui no botão do Hypar que vocês ajudam bastante o meu trabalho. Clube do Terror foi uma série de televisão extremamente popular nos anos 90 e início dos anos 2000. A primeira temporada estreou no canal da Nickelodeon lá dos Estados Unidos em 1992, trazendo 13 episódios. E foi uma série que chamou muita atenção porque era do gênero de terror voltada para um público infanto-juvenil. Porém, na época que isso daqui foi lançado, era extremamente assustador para os jovens. Hoje a gente assistindo, né, você fala, nossa, as histórias são bem bobinhas, mas naquela época o sucesso foi tão grande na primeira temporada que ainda em 92 a Nickelodeon estreou a segunda temporada dessa série, trazendo aí mais 13 episódios assustadores pro público daquela época. E ao todo foram 7 temporadas e todas fazendo bastante sucesso, cheio de propagandas, enfim. Aqui no Brasil essa série ficou muito popular porque ela era exibida na TV aberta no canal da Rede Record. Eu assistia na Rede Record e eu amava Clube do Terror, eu assistia todos os dias. Eu chegava da escola, eu sempre estudei de manhã, então quando eu chegava da escola era o momento exato que estava passando o Clube do Terror. Aí eu almoçava assistindo e eu era apaixonado, eu amava as histórias, e assim que terminava a história, eu me reunia ali com os meus amigos do prédio que eu morava e a gente ficava conversando. Nossa, você viu o fantasma não sei o que? Eu sempre gostei de histórias de terror. E essa série era perfeita, né, para as crianças que gostavam do gênero de terror. E como era uma série extremamente popular nos Estados Unidos, é claro que vários artistas famosos também passaram por essa série, né? Ela se tornou como se fosse a novela Malhação que nós temos aqui no Brasil, que vários artistas que são consagrados hoje em novelas, em filmes brasileiros, passaram primeiro lá pela novela Malhação. Então, basicamente foi a mesma coisa com o Clube do Terror. Como, por exemplo, a Elisha Cuthbert, que apareceu em vários episódios de O Clube do Terror. Ryan Gosling, pois é, o eterno Ken, também esteve em O Clube do Terror. A maravilhosa Neve Campbell também participou de um episódio em O Clube do Terror. Só pra vocês terem uma noção da popularidade dessa série. Então, todos os agentes queriam que os seus artistas aparecessem nessa série. Ao longo dessas 7 temporadas, nós tivemos vários episódios legais. Foi até difícil selecionar apenas 5 pra trazer aqui pra vocês. Eu levei em consideração trazer os episódios que marcaram a minha infância, aqueles que eu lembro exatamente da primeira vez que eu assisti, do medo que eu senti quando eu assisti esses episódios, e revendo eles recentemente para trazer esse conteúdo para vocês, foi bem gostoso. É claro que não dá medo como era antigamente, mas são histórias bem interessantes, que têm uma motivação para elas existirem e que de certa forma era bem importante para a juventude daquela época. E o legal dessa série é que cada episódio é uma história de terror diferente. Então a história base é um grupo de jovens que eles se juntam em volta de uma fogueira e eles ficam contando histórias de terror. E a partir daí, nós assistimos a história, né? Então nós temos ali toda a encenação. E aí tem alguns episódios que eles levam algum amigo de fora pra contar uma história de terror, pra ver se ele pode ou não ser aceito nesse clubinho. Tem uma minissérie na Netflix que lembra um pouco o Clube do Terror. Se chama Clube da Meia-Noite, é dirigida por Mike Flanagan, que é um diretor extraordinário. Eu já falei sobre ele várias vezes aqui no canal. Gosto muito das obras que ele dirige, tanto minissérie quanto os filmes dele também são muito bons. Embora eu não tenha gostado tanto dessa série, ela tem elementos que são bem parecidos com o Clube do Terror. Então são esses jovens que estão ali reunidos para contar histórias. Essa série ganhou uma nova versão que foi lançada em 2019. Embora tenha tido 3 temporadas, ela não emplacou o mesmo sucesso nostálgico da série dos anos 90. Esses são os meus episódios favoritos e eu quero saber os episódios favoritos de vocês também. Então coloca nos comentários qual episódio que marcou a sua infância, qual que você tinha medo, qual que você mais gostava. Coloca aqui que eu tô bem curioso para saber. E vamos abrir essa lista com o 8º episódio da primeira temporada. O conto dos vizinhos noturnos.
dois irmãos passam a desconfiar que os novos vizinhos são vampiros e que talvez eles sejam as próximas vítimas. Vale ressaltar uma coisa, gente, que talvez essa geração não saiba, que naquela época, quando você assistia alguma coisa na televisão, você não conseguia pausar, você não conseguia voltar ou avançar o vídeo, você não conseguia nada disso, e muito menos escolher qual episódio você queria assistir. E toda vez que a série ia começar, eu torcia pra caramba pra passar o episódio dos vizinhos noturnos. Eu amo esse episódio, eu acho ele muito divertido. Então aqui nós temos um casal de irmãos que eles estão ali, vivendo a vida e não sei o que, até que se muda pra vizinhança, numa casa que estava abandonada há muito tempo, uma nova família. E eles são muito pálidos, e dificilmente eles saem na luz do dia. E com isso, esses irmãos desconfiam que essa família é esquisita porque todo mundo ali é vampiro. Olha só que interessante. E esse episódio ele tem várias referências legais a grandes clássicos de filmes de vampiro, né, como A Hora do Espanto, Drácula. Isso é uma característica de quase todos os episódios dessa série. Tem muita referência do cinema, da literatura, então por isso que é bem legal. E conforme esses irmãos vão investigando, né, pra ver se eles são vampiros ou não, eles vão descobrindo uns segredos bem interessantes. Por mais que essa série seja dos anos 90, eu não vou dar spoiler em nenhuma dessas histórias, tá? Então aqui tem um plot twist bem legalzinho que você fica, Então tem tudo isso nesse episódio e é uma delicinha de assistir. Agora fica a pergunta final, será que eles são vampiros ou não? E o próximo conto é episódio 8 da segunda temporada. O conto das paredes sussurrantes. Dois irmãos, juntos com sua babá, estão saindo de um parque de diversões, mas acabam se perdendo no caminho de volta para casa e se deparam com uma casa assombrada, assustadora. Aqui vai para um ponto que eu acho muito interessante, que é a questão da casa assombrada. E esse episódio também tem referências a vários filmes de casa assombrada, tem várias referências mesmo, principalmente a filmes ali dos anos 60, dos anos 70, que foi basicamente ali o auge de casa assombrada. Então nós temos esses dois irmãos que eles estão com a babá, se divertindo, né? Acabaram de sair de um parque de diversões e eles estão em busca de uma lanchonete, mas dá um problema ali no carro e eles acabam se perdendo. Eles vão pedir ajuda no estabelecimento meio abandonado, meio esquisito. Aparece o cara super estranho e ele indica o caminho correto. Só que com certeza esses personagens não lembram da mãe deles falando pra não conversar com estranhos, né? Porque esse cara estranho indica o caminho de uma casa assombrada. E ali as coisas ficam bem assustadoras. Primeiro que a babá, ela desaparece, então eles não conseguem sair daquele local, já que eles não sabem dirigir e precisam de um adulto, e eles passam a investigar aquela casa, e ela é bem assustadora na medida do possível, tá? Quando eu falo assustadora aqui, é com base na época que essa série foi lançada, assistindo com os olhos de criança daquele período, né? E assim como o título, né, tem as paredes sussurrantes, eles escutam vozes vindo das paredes, os quadros se mexem, tem alguns fantasmas estranhos que estão presos no tempo. É uma história bem interessante, é como se fosse uma história do Stephen King Jr., livros pra criança. Então, pra quem gosta de Casa Assombrada, esse episódio aqui é bem delicinha. Esse episódio também tem uns efeitos práticos bem interessantes, das pessoas meio que se misturando com as paredes da casa. Tem uma história legal que vale a pena ver de novo. Agora, o próximo episódio, eu era apaixonado. Como eu torcia pra passar esse episódio, mas era raro de passar. Até que eu fiz uma coisa que era muito anos 90. Eu coloquei uma fita VHS pra gravar o episódio. Sim, gente, dava pra fazer isso, tá? Você colocava o cabo ali da antena da televisão ligada no videocassete e você conseguia gravar o que estava passando na televisão. Isso é uma coisa bem interessante, que sinto muito DVD e Blu-ray, mas vocês não sabem fazer isso, tá? Apenas quem fazia isso era o videocassete. Estou falando do episódio 4 da terceira temporada, chamado A história da polícia do telefone. Dois amiguinhos estão brincando de passar trocas por telefone, até que a irmã mais velha de um deles conta a história da polícia do telefone, que são pessoas que fiscalizam o que você faz no telefone, e se você descumprir alguma dessas regras, eles vão atrás de você. Gente, isso aqui é o suco dos anos 90, falar de telefone fixo, né, e que existem regras que você precisa cumprir ao usar um telefone fixo. Isso aqui é maravilhoso. Então aqui nós temos essas duas crianças que estão brincando de passar trote, e eles estão lá, né, ligando para vários estabelecimentos, com a lista telefônica. Sim, gente, lista telefônica anos 90, calma. Até que a irmã de um deles chega e fala: olha, vocês não podem ficar brincando com isso, senão a polícia do telefone vem pegar vocês. Aí eles acham que é uma zoeira, tipo, meu, como assim polícia do telefone? Para de ser idiota. Aí ela, não, é verdade. Tem um garotinho que eu conhecia que ele foi levado pela polícia do telefone e nós nunca mais soubemos dele, ele simplesmente desapareceu. E eles ficam interessados nesse negócio da polícia do telefone e ela começa a contar a história, que é o seguinte: existem 3 regras ao usar o telefone fixo que você precisa
precisa respeitar. A primeira é não deixar o telefone fora do gancho. A segunda é não deixar tocar muito. Então, assim que o telefone toca, você precisa atender. Você que se vire, tá? Se você estiver ocupado, atenda. Dê um jeito e atenda o telefone. E a terceira regra, que é a mais importante, não pode jamais passar trotes a alguém. E o que esses jovens estão fazendo? Passando trote. Então, é uma questão de tempo para a polícia do telefone aparecer e capturar um desses jovens. E o legal é que esse conto, ele vai para um lado meio que de outra dimensão. Então, quando um desses jovens é capturado, é como se existisse uma dobra no tempo e você vai para um multiverso, onde as coisas são diferentes do que aquele universo que você estava vivendo. Então, assim que o irmão dessa jovem, ele é capturado pela polícia do telefone, o outro jovem entra numa realidade onde esse menino, ele nunca existiu. E isso é bem interessante porque introduz essa questão do multiverso de um jeito muito legal, fácil de entender, que inclusive a Marvel deveria usar dicas desse episódio para não confundir a cabeça das pessoas com tanto multiverso. Amava assistir esse episódio, amava muito, só que era difícil de passar, assim, passava uma vez por mês e olhe lá. Mas depois que eu gravei com o meu super videocassete, aí a vida foi bem legal na minha infância. E vocês lembravam dessa história da polícia do telefone? Vocês já tinham escutado essa lenda urbana? Fora que dá uma lição de moral pros jovens daquela época, né? Do tipo, meu, não passa trote, faz total sentido e com certeza apavorou muitos jovens que estavam passando trote. Claro, os jovens que eram bem novinhos, né? Porque os que eram maiores já falavam, meu, isso aí é besteira, isso não existe. Então, se vocês conhecem alguém que morre de medo de passar trote, é porque essa pessoa tem medo da polícia do telefone. O próximo episódio é um dos meus favoritos da vida. Eu acho ele incrível. É o episódio 6, que está na terceira temporada e se chama O Conto da Babá Literária. Um garotinho bem mimado vai passar a noite com uma babá misteriosa e ela apresenta a ele alguns livros estranhos. E ao ler esses livros, as histórias se tornam reais. Esse episódio é uma lição para os jovens, principalmente daquela época que eram viciados em televisão. Era uma lição extraordinária para você sentir interesse na leitura. Então aqui nós temos essa personagem que é a babá. Ela vai cuidar de um garotinho super mimado que não tá nem aí pra nada, ele só quer assistir televisão, dormir tarde. E ela chega com o cabelo todo diferente, né? Ela lembra um pouco a Madonna em Papa Don't Preach, assim, sabe? Super estilosinha. E ela fala, olha, eu trouxe os livros aqui pra você ler. E ele, como assim leitura? Eu quero assistir televisão e tal. Ela, não, vamos ler uns livros, acho que você vai gostar. E ela tem um monte de livros ali na bolsa dela. Ela é super alternativa. Aí ele, tá, se eu ler um desses seus livros idiotas, você deixa eu assistir televisão? Aí ela fala, tá bom, isso se você ainda quiser ver televisão, né? Porque os livros são bem mais legais. E ele começa a ler um livro lá de uma bruxa e tal, mas ele não gosta da história e ele abandona o livro. Aí ela, não, lê outro, que eu acho que você vai gostar. Aí ele começa a ler outro livro, não gosta muito e tal, e abandona. Nisso, coisas estranhas começam a acontecer na casa. Então aqueles personagens que ele está lendo no livro começam a aparecer na casa dele. Pois é. E aqui tem o pulo do gato que torna esse episódio maravilhoso. É que o garotinho, ele está misturando várias histórias. Então ele começa a ler um livro, ele não termina e ele abandona. Depois ele pega outro livro, não termina e vai trocando. Ele faz uma mistura de vários personagens perdidos na casa dele. E isso deixa uma lição maravilhosa. Do tipo, se você pegar um livro, vá até o final. Não começa a ler outro e abandona isso aí, não. Senão você pode bagunçar o multiverso dos livros, por assim dizer. E pra consertar isso, o garotinho ele precisa criar a sua própria história. E aí que ele começa a trabalhar a sua imaginação pra salvar a pele dele e também a da babá que está ali pra ajudar. Que episódio delícia de assistir. A gente descobre que um livro, ele é muito mais rico do que o que a gente pode ver na televisão. Tem essa lição de moral pros jovens, né? Do tipo, meu, trabalhem a cabeça de vocês, usem a criatividade, nem tudo é televisão. É legal vocês explorarem a imaginação também. Ele é muito divertido, bem cativante e em alguns momentos é até assustador, né? Porque tem ali uns personagens de terror que aparecem. Então se vocês, assim como eu, leem vários livros ao mesmo tempo, é melhor a gente tomar cuidado, né? Senão vamos misturar as histórias no nosso universo. E antes de falar o último episódio que marcou a minha infância, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então, ó, se inscreva no canal que será bem legal ter você conosco. Compartilhe esse vídeo com os amiguinhos de vocês que também gostam de Clube do Terror e tem um carinho nostálgico por essa série. Se você ainda não clicou no botão do hype, faça isso agora mesmo, que vocês ajudam bastante o meu trabalho e principalmente esse vídeo, né? Várias pessoas vão conhecer este vídeo e também relembrar essa série que é bem deliciosa. E não se esqueçam de deixar nos comentários os episódios favoritos de vocês. E vamos agora para o último episódio que eu separei pra vocês dessa série. Esse aqui me dava medo, tá? Até hoje, quando eu reassisto esse episódio, não que eu tenha medo, tá, gente? Porque eu cresci e amadureci. Pelo menos é o que eu tento acreditar todos os dias. Hoje, eu lembro o porquê que eu tinha medo dele, né? Dá alguns gatilhos aí, eu continuo com um pouquinho de receio de assistir esse episódio. É o episódio 4 da temporada 4, chamado Conto
Um grupo de estudantes precisam fazer um trabalho escolar e para isso eles vão buscar alguns livros na biblioteca da escola. Mas lá eles descobrem algo maligno. Para muitos esse episódio aqui pode ser super bobinho, né? Mas tem alguma coisa nele que me incomoda. Sabe quando você vê alguma cena que por algum motivo ela fica na sua cabeça e é só na sua cabeça? Que aí você comenta com algum amigo ou com algum colega e a pessoa fala: nossa, eu nem achei assustadora essa cena, mas por alguma razão ela te assusta. Pois é uma cena que tem nesse episódio. Aqui nós temos esse grupo de estudantes que eles estão fazendo um trabalho de história e para isso eles vão até a biblioteca da escola. Eles estão lá explorando aquela biblioteca e eles descobrem uma sala secreta. Alguns alunos que também descobriram essa sala secreta simplesmente desapareceram. Pois é, um negócio bem sinistro e a gente vai entendendo o porquê. Existe uma entidade nessa biblioteca que ela sai capturando as pessoas que fazem barulho na biblioteca ou que estão na biblioteca fora do horário de funcionamento. Então você tem que tomar cuidado porque existe como se fosse uma guardiã daquela biblioteca e ela aparece para levar a sua alma, ou melhor, para levar a sua voz. Dentro daquela sala misteriosa que tem no fundo da biblioteca, tem crianças aprisionadas, crianças sem a voz. É algo bem assustador. Se você parar para pensar, é muito bizarro isso, tá, gente? Porque estamos falando aqui de crianças desaparecidas. Então é uma história assustadora sim. Imagina, os pais estão procurando essas crianças, a família, tá todo mundo desesperado e preocupado, e as crianças lá presas dentro da biblioteca sem voz. É algo muito assustador. E o problema em questão que faz eu ter um receio até hoje quando assisto esse episódio é o jeito que essa entidade, ela anda. Ela é uma mulher normal, tipo, é uma senhora que trabalha na biblioteca, mas ela carrega uma caixa, tem uma luz dentro, é muito estranho, e ela sai andando com essa caixa assim lentamente, sabe? Ela vai andando, conversando com as crianças, falando: olha, vocês não podem fazer barulho na biblioteca. E quando ela abre a caixa, é ali que ela consegue capturar a alma, né, e a voz dessas crianças. Aquilo me assustava muito e ficou gravado na minha cabeça, tipo, trauma. Por isso que é canal Videoterapia, né, que aqui a gente faz terapia, né? Estou aqui fazendo a minha terapia com vocês. E é mais uma história que fala sobre os livros, a importância de ir à biblioteca e principalmente de ficar em silêncio na biblioteca. Eu acho que eles poderiam ter feito também o conto do Lanterninha Silencioso. O Lanterninha, pra quem não sabe, é um funcionário do cinema que ficava andando com uma lanterna pra ver se estava tudo bem, se não tinha ninguém conversando, ninguém incomodando outras pessoas, enfim, era um funcionário que ficava andando dentro do cinema. Hoje é muito raro existir um cinema com lanterninha, mas é uma profissão que existiu por muito tempo. Se eles tivessem criado talvez esse trauma nas pessoas de que não pode falar na sala de cinema, hoje nós teríamos pessoas mais educadas na hora de assistir filme, né? Porque é incrível a quantidade de pessoas que não respeitam a experiência de um cinema, né? As pessoas ficam no celular com um brilho lá no talo, né? Nem que a pessoa disfarce um pouquinho pra ver se tem uma mensagem, qualquer coisa assim que seja uma emergência. Não, não é isso. A pessoa ela tá com brilho no talo ali, ó, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, assistindo o canal Videoterapia. Se for o canal Videoterapia, tudo bem. Pode, não, brincadeira. Não pode usar celular no cinema, gente. Enfim, né? Voltando agora pro episódio aqui da série. Curto muito a história desse episódio, eu acho ela cativante, você tenta descobrir o que tá rolando. E tem um lance meio neon. Isso é legal dessa série, tá? Porque são diretores que estavam querendo provar o seu talento também. Assim como tem atores aqui, atrizes que estavam começando, também tem vários diretores roteiristas que estavam começando e precisavam de uma oportunidade pra aparecer. Então são episódios que tem vários elementos legais de estilo de filmagem, identidade visual, cores diferenciadas. E esse episódio aqui em questão tem uma coisa meio neon, uma luz roxa que aparece, meio I Saw the TV Glow, que eu já falei sobre ele aqui no canal, um filme maravilhoso. Então tem umas questões que vão pra um lado mais experimental. Eu gosto desse episódio, eu acho ele interessante, bem feito. E vocês lembravam desse episódio? Lembravam dessa mulher andando com a caixa assim, conversando com as crianças, querendo capturar a voz delas? Vocês lembravam disso? Eu acho muito bizarro. Eu falei pra vocês que são os 5 melhores episódios de Clube do Terror, certo? Errado, porque eu trouxe um episódio bônus que só quem assistiu esse vídeo até o final vai descobrir. Temos aqui um episódio bônus exclusivo pra você que chegou até o final do vídeo. E esse episódio maravilhoso e bem assustador pra época era o primeiro episódio da temporada 5, chamado O Conto da Jangada do Morto. 2 alunos descobrem uma piscina abandonada no colégio e decidem pressionar a escola a reformar o lugar. Mas, ao fazerem isso, eles despertam uma entidade maligna que habita a piscina. Eu tinha um amigo na escola que ele morria de medo desse episódio por conta da caracterização dessa entidade. Ela é muito feia. Eu acho que desses episódios aqui que eu trouxe, essa entidade é a mais maligna e a mais feia de todas. Quando era esse o episódio que passava na Rede Record, ele não assistia. Já eu, como sempre gostei de uma coisa mais assustadora,
orientadora amava quando esse episódio passava e eu ainda ficava zoando ele depois na escola. Então aqui nós temos esses dois alunos que eles estão ali investigando a escola, né? Porque sim, e eles descobrem um ginásio meio que abandonado dentro ali da escola. É um casal de amigos, né? E essa menina, ela gosta de competição, de natação e não sei o que. E ela precisa se preparar para uma grande competição que vai acontecer. E ela pressiona a escola para que eles façam uma reforma nesse ginásio para ela e a equipe poder treinar. Só que eles não contavam que aquela piscina é amaldiçoada. Olha só que delícia. Então tem toda uma história que aconteceu antes desses jovens descobrir essa piscina. E aí eu falei pra vocês que eu zoava o meu amigo toda vez que passava esse episódio, porque ele tinha medo. Mas tem um ponto aqui que agora eu tenho medo, que é piscina funda. Eu não sei nadar muito bem, então eu morro de medo de me afogar. Imagina você se afogando numa piscina que tem uma entidade que ainda tá te puxando pra baixo. É muita sacanagem da vida. Tem uma história trágica que aconteceu antes desses jovens, que você fala, meu, coitado desse garotinho. Alguém deveria estar vigiando ele, mas a pessoa estava ocupada fazendo outras coisas, né? Se é que vocês me entendem. Sim, gente, é isso que vocês estão pensando mesmo, tá? No estilo Sexta-feira 13, Crystal Lake. Então, é um episódio bem delicinha, bem assustador, pelo menos pra aquela época, era muito assustador. Uma caracterização de vilão muito boa mesmo, acho que é uma das melhores desses episódios que eu trouxe pra vocês. E se você não viu esse episódio, eu recomendo que você assista. E esse é o top 5 com 6 episódios da série Clube do Terror. E eu quero saber de vocês também gostavam dessa série? Qual que é o seu episódio favorito? Deixem também sugestões de outros temas que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês querem que eu faça uma parte 2, porque vários outros episódios que eu também gosto bastante ficaram de fora dessa lista. Então coloca tudo aqui nos comentários, que é vocês que mandam. Se vocês pedirem uma parte 2, eu faço uma parte 2. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de Clube do Terror. Então da próxima vez que vocês se reunirem com os amigos em volta de uma fogueira pra contar histórias de terror, é melhor tomar cuidado. Tchau.